Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Nós vamos abrir o nosso estudo de hoje orando ao Senhor. Pai, venha nos instruir através do Teu Santo Espírito, o grande ensinador, para que possamos aprender a Tua Palavra e pô-la em prática no nosso dia a dia. Abençoa todos os irmãos que vão estudar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 9. E também do versículo 18 até o versículo de número 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos para o versículo de número 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esta é a leitura que nós temos para o estudo desta manhã. Para nós que já trabalhamos com agricultura, eu trabalhei muito com agricultura, ao ler esta parábola nós achamos um tanto estranho esse semeador, que saiu a semear. Ele saiu semeando a semente em terra que não estava preparado. Então ele saiu a semear, disse Jesus, mas a terra não está preparada. Porque ao ele semear, ele semeou a semente na beira do caminho. A beira do caminho é um lugar pisado, um solo muito duro, a semente não tinha condição de aprofundá-lo as raízes e mesmo a nascer. Então ela não nasceu, porque
ela estava em cima da terra. Diz aqui Jesus que os passarinhos vieram e comeram a semente. O semeador continua a sua semeadura. Ele então continua semeando, mas a semente que ele semeava, diz aqui que caiu num solo rochoso. Para nós que conhecemos então o solo rochoso, é um lugar de terra muito dura, é um lugar que a terra é seca e a terra então não tem umidade. Então a semente caiu ali, ela até nasceu, mas não durou muito tempo porque então a raiz não aprofundou, a terra era oca, muito seca. Diz aqui no versículo 6 que o sol saiu, queimou então a semente e a raiz era muito fraca, então diz aqui a palavra que ela secou. E aí o semeador continuou na sua semeadura. Interessante, né? Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então nós vemos que ali também a terra não estava boa, porque já estava entre os espinhos, e os espinhos já estavam ali, cresceram mais do que a plantinha e o sufocaram. E a outra, então, a última semente dos quatro tipos de solo, ela caiu em boa terra. E esta deu fruto, então produzindo a 100, a 60 e a 30 por um. E Jesus torna então a dizer aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, meus irmãos, até para nós que já trabalhamos na agricultura, acharia que seria um grande desperdício. Hoje a semente para o agricultor ela custa muito caro. As sementes selecionadas, as sementes que a gente vai comprar no mercado, elas são caríssimas. E os semeadores estavam com semente de qualidade, uma das melhores sementes na sua mão. E ele então, ao nosso ver, ele estava desperdiçando, saiu semeando pela beira do caminho, saiu semeando pela terra rochosa, saiu semeando entre os espinhos, e ele, como um bom agricultor, sabia que ali não ia produzir nada, porque não estava um lugar fofo, bem acertadinho, arado, então para que a semente aprofundasse. Mas tinha uma terra que ele semeou, então que produziu, que foi a terra boa, né? Boa terra, como diz aqui a parábola de Jesus. E nós vemos que Jesus falou bastante parábola neste capítulo 13. Mas ele conta esta parábola do semeador e dá uma pausa. Ele pausa um pouco e volta novamente a referir sobre a parábola contada aqui do 18 em diante. Jesus diz assim: atendei vós, pois a parábola do semeador. Agora sim, agora Jesus então chama atenção, povo, da parábola que eu contei no início, agora atendei para ela. Então eu começo aqui no 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Veja bem, agora já está falando em coração humano. Já é uma grande diferença. Arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então tinha razão, porque o semeador da palavra, ele não pode escolher mesmo.
Então Jesus começa a explicar. Então, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Ele fica todo cheio, coração ali, então, nossa, eu recebi a palavra, eu vou continuar agora sendo um servo de Deus, mas tem uma pouca duração. É como o solo de montanha rocha que não guarda umidade e então vindo o sol seca. Aqui Jesus então falando sobre esse tipo de solo rochoso, esse tipo de coração, podemos dizer, ele ouve a palavra, recebe com alegria. Mas no versículo 21 diz assim, mas não tem raiz em si mesmo. Então ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Aí fala aqui então, terminando o versículo, dizendo, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Vejam bem isso, meus irmãos. Isso acontece, pode acontecer. Então, por isso, Jesus o previne. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, que é a semente, né? Logo se escandaliza. Ah, não dá mais, para mim não dá mais, eu não vou mais. E então para no meio do caminho e não produz nada. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve também a palavra. Porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esses três tipos de solo, esses três tipos de coração humano, então fica infrutífero. Um não recebe mesmo, não aceita. Veio o maligno, tira, já está fácil de tirar. Outro não tem raiz profunda. E então a angústia, a perseguição, faz que ele também escandalize e não queira mais seguir os caminhos do Senhor. E então o que foi semeado entre o espinho também, ele ouve a palavra, mas diz aqui, porém os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, sufoca a palavra e fica infrutífero. Também não vai produzir nada. Então, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse aqui, então, é o coração do homem que se é comprado com uma boa terra, que ouve a palavra, compreende e frutifica, produz, dá fruto. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender com esta parábola contada por Jesus é que nunca possamos desistir de levar a palavra. Nunca desistir de semear, porque a palavra é a semente. E o campo, então, os solos, são os corações da humanidade. Então, nós não sabemos quem vai receber ou quem não vai. Mas importa que nós, semeadores da palavra de Deus, possamos não desanimar. Nunca desanimar. Nós possamos sempre continuar a semeadura, que é a palavra de Deus. Como fez esse semeador, caia aonde cair. Mas no lugar que ela cair na boa terra, eles vão aceitar, vai frutificar e vai produzir fruto. Então, como essa sementinha teve essa capacidade, quando ela cai
numa terra boa, então ela frutifica 100, 60 e 30 por. Então, neste, o semeador teve uma grande abundância, uma grande colheita. Então, nós somos semeadores hoje, essa semente nós temos em mão. É a palavra, é este que está nas nossas mãos. Esta é a palavra que Jesus disse que é a semente. Vamos semear a tempo e a fora de tempo. Não vamos desanimar nunca. Quem vai fazer com que ela nasça, quem vai fazer com que ela frutifique, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos então que semear. Mais nada. Quem vai fazer nascer, quem vai fazer crescer, quem vai fazer produzir, é o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e até outra oportunidade. Amém?